Esse é mais um episódio do nosso podcast, o ConfitCast, onde a gente traz convidados especiais para bater um papo sobre saúde, qualidade de vida, mercado e sobre o Confit. E hoje a gente traz uma figura ilustre, uma presença ilustre, que há muito tempo a gente vem tentando trazer para cá. E hoje deu um show na palestra. Seja bem-vindo, meu querido, meu amigo Douglas. Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui para esse bate-papo. É isso. O início da palestra de Douglas, ele estava contando da carreira dele, um pouco da vida. E o mais interessante é que ele é daqui de Conquista, tem laços aqui em Vitória da Conquista, nasceu aqui perto. Conta um pouquinho aí da onde esse vínculo com Conquista. Eu sou de uma cidade aqui do interior de Conquista, chama Cândido Sales, próximo. Comecei minha vida acadêmica aqui em Conquista, na cidade de Cândido Sales, estudei aqui em Conquista. Fui para o Rio de Janeiro, me formei lá e comecei toda a minha carreira. Foi lá que as coisas deslancharam profissionalmente, mas eu nunca perdi e nunca vou perder as minhas raízes. Eu tenho um instituto em Vitória da Conquista, onde a gente faz toda a parte de emagrecimento, performance, definição. O nosso intuito é sempre promover riqueza fisiológica. Sim. Então, o Instituto Dr. Tigre, ele tem o mesmo propósito em vários lugares, mas eu sou... Muitas pessoas perguntam assim, o que tu veio fazer aqui em Conquista? E eu devolvo falando, o que eu fui fazer lá, porque eu sou daqui. Então, aqui são as minhas raízes, é a minha paixão, inclusive o meu sonho de vida é retornar a morar mais em Vitória da Conquista. Que maravilha, olha que notícia boa, hein? E eu lembro que você falando, e ele é conhecido como o médico das estrelas, né? Por atender no mundo todo, atender grandes atletas, não é isso? Perfeito. Fala aí que os atletas que você atende hoje. A gente teve um boom. Quando eu falo a gente, tudo tem direcionamento, né? Sim. O meu mentor na minha vida espiritual foi Jesus e minha mãe, ok? O meu mentor profissional é o Alan Jesus. Eu não posso deixar de mencionar aqui que é o meu empresário. Sim. Foi o cara que me deu a direção para eu chegar onde eu cheguei. Foi o cara que me disse o que eu deveria fazer profissionalmente / comercial para chegar a atingir números e marca que a gente chegou hoje. Então hoje a gente atende o mundo inteiro. Eu tenho pacientes como o Thiago Silva, que se trata comigo há 7, 8 anos. A gente tem o Rafinha do Barcelona, Éder Militão. A gente tem a Bruna Ludmilla, são Keys, a Rafa, irmã do Neymar. Então, seria injusto falar de um, porque são vários. A esposa do Thiago Silva, por exemplo, a Beli Silva, emagreceu comigo 35 quilos e teve um boom muito grande. A Rafa, irmã do Neymar, perdeu em 20 dias quase 10 quilos. Então, houve um boom muito grande na minha carreira. Profissionalmente, eu não cheguei a isso porque eu criei algo na minha cabeça. Eu tive direcionamento. Sim, sim. O que eu vi do Confit, né? É que vocês vieram dar direcionamento. E eu não queria estar aqui num bate-papo onde eu bato papo com você. Eu queria que você batesse papo comigo. Sim, sim. Eu cheguei a esses números porque eu tive um direcionamento. E eu queria te devolver uma pergunta, Fábio. O que te levou a trazer um projeto tão bonito, que é uma riqueza acadêmica na vida das pessoas, e o que o Fábio pensa hoje para não parar e não desistir desse projeto, mesmo com os desafios? Isso, ótima pergunta e que bate-bola bacana. Isso há 15 anos atrás, a nossa profissão ainda estava iniciando, né? A regulamentação da educação física foi em 98, então ela é muito nova. Então a gente precisava sair para os grandes centros para se qualificar. E eu vi aqui na região um potencial, mas sem direcionamento. E aí, fazendo um curso de pós-graduação em administração e marketing, porque eu já tinha academia e eu precisava ir para os grandes eventos para buscar conhecimento. E isso, quando eu falava com um colega, eu falava, poxa, Fábio, é caro. Pô, Fábio, é difícil sair. Não tem como eu sair da minha academia para ir para lá. E aí eu falei, por que não a gente trazer o conhecimento para cá? E foi essa a nossa missão, de levar o conhecimento, não só para a Conquista, mas para todo esse entorno aqui.
Hoje são mais de 200 cidades representadas, 20 cidades de Minas, 200 da Bahia. Então a gente fica muito feliz na repercussão. E a gente viu a evolução e a crescente desses profissionais, das academias. Se você der uma visita nas academias da cidade, você vê nível de profissionalismo. Perfeito. Organização. E o Confit contribuiu para isso. Então o profissional já se prepara o ano todo para vir, eu falo, beber água da fonte. Perfeito. Com os grandes nomes. Perfeito. Né? Então, o bate-bola de volta, muita gente, quando a gente falou, vou trazer o Dr. Douglas Tigre. Esperava que você ia falar de emagrecimento, de estratégias de emagrecimento, e não foi o que aconteceu. Perfeito. E você falou em propósito, e por que estava aqui, que havia necessidade de estar aqui. E quando eu olhei no palco, vários congressistas, né, são parceiros chorando, emocionados. Me conte aí como é que foi essa experiência. Né? Para mim é diferente, tá, irmão? E eu não falo da boca para fora. É diferente porque é o lugar que eu cresci. Sim. É o lugar onde eu me cerquei de pessoas que acreditavam e os que não acreditavam. E aí os que acreditavam em mim eram muito poucos, mas foram o suficiente. E os que não acreditavam hoje, pode olhar, eu não volto com uma sensação de provar, eu volto com uma sensação de você também pode. Eu volto para um lugar onde as pessoas esqueceram que isso aqui é um propósito. E outros que estão acreditando, por isso que quando a gente olha uma plateia lotada, a gente vê as pessoas que há 15 anos atrás, quando tu começou o projeto, não viam o projeto como vê hoje. É bonito, porque talvez se eu tivesse, naquela época eu não era nem formado, eu estava no ensino médio, talvez naquela época fossem 3, e hoje são 30 mil pessoas, sabe? Retornar e subir ao palco aqui, me vem tudo na memória, que foi aqui que eu comecei, foi aqui que eu sonhei, foi aqui que eu idealizei, e é aqui que eu volto, eu retorno, e você me deu a oportunidade de contar o que eu sonhei há anos atrás, que ele se realizou. Entendam uma coisa, vou falar para você que tá aí do outro lado. Quando José contou o sonho dele para os irmãos não entenderam. Nos dias de hoje, é como se José falasse assim, eu sonhei que eu sou o cara, mano. E eu preciso de vocês para me ajudar a ser governador do Egito. Você imagina? É chegar hoje e falar, pô, mano, eu preciso de vocês para realizar o maior congresso da Bahia. Os caras vão falar, pá, peraí, mano. Há 15 anos atrás, sabe? E aí os irmãos de José não só desacreditaram, como acharam aquilo uma afronta. Pegaram o cara e jogaram na cisterna. Pegaram José, levaram para o Egito. Foi copeiro, prisioneiro, fez todo um trajeto. E José atingiu o maior escalão, que foi governador. E a minha pergunta é, pô, se os irmãos de José não tivessem jogado ele na cisterna, será que ele chegaria a ser governador? Chegaria, só que com uma diferença. Quando ele chegasse a ser governador, sabe quem estaria com ele? Os 12 irmãos dele, os 11 irmãos dele. Há uma diferença na nossa vida. Eu não tinha dúvida, você, aliás, não tinha dúvida do que isso se tornaria. Eu só não sei se foram as mesmas pessoas lá atrás que estão no palco contigo hoje. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, chegaram como quem quer pedir. Sim. Eu olho pro Confit de verdade. Depois eu queria sentar contigo e falar, irmão, foram as mesmas pessoas que você contou? Foram os irmãos que você contou que chegaram contigo no palco? Ou foram coisas completamente diferentes? Comigo, tá, irmão? Pouquíssimas pessoas. Acredito. E foram as que foram suficientes para eu virar Dr. Tigre, para você virar a Expo Confit. E eu queria te devolver outra pergunta. O que te move todos os dias a não desistir desse projeto?
porque desafios eles têm todos os dias. O que te move todos os dias, mano? Chegar, respirar, porque você falou muito bem sobre o deserto. Ninguém quer passar pelo processo, Perfeito. que é o resultado. É resultado. E a gente passou, e passa, E né? passa. Por várias provações. E tem um pilar forte da EF2, que é Edivan e Fábio. É educação física. Perfeito. 2E e 2Fs. Tem alguns pilares e valores que são Inegociáveis. inegociáveis. O primeiro é a gratidão. Então, a gente agradece todos os dias pelos parceiros, pelas pessoas que acreditam, inclusive os que não acreditam. Tem colegas que nunca vieram ao Confit, tudo bem, Tá tudo certo. a gente continua nosso trabalho. Claro. Né? Então a gratidão é um propósito muito forte. Né? E a nossa missão é que a profissão de educação física seja valorizada. Eu lembro, Douglas, que quando eu fui fazer educação física, imagina naquela época, Vitória da Conquista, você tinha que ser engenheiro, dentista ou médico. E eu falei, eu quero educador, educação física. Caraca, educação física. imagino. Comecei a viajar. Você imagina aqui? Comecei. E sempre associava o profissional da educação física aquele da escola. Ah, então você vai chegar com o bonezinho, com apito, para dar aula na escola. Então foi sempre vista como uma profissão, uma mera profissão. Perfeito. Eu falei, eu não vou entrar para ser mais um. Perfeito. E depois que eu comecei a construir minha carreira, me tornei gestor, eu falei, agora eu tenho que Puxar. Perfeito. E quando eu encontrei um outro maluco que tinha as mesmas ideias que o Edvan, e a gente saía para divulgar o Confit, as pessoas falavam, você é maluco? Você vai capacitar o seu concorrente? Eu falei, rapaz, você não tem noção. Ele tem uma academia, eu tenho outra. A gente quer levar o nível da educação física. Não, isso não funciona, não. Cara. Mas tudo bem. Vamos. E a gente jogou o sarrafo lá em cima e não tinha como voltar. Perfeito. E a cada ano a gente tenta evoluir. E a gente percebe esse caminho, quantas pessoas cresceram junto com a gente. E essa é a nossa motivação para continuar fazendo. Irmão, o céu não vai ter graça sozinho, ok? Profissionalmente, quando você chega a um determinado nível, sozinho, você vai viver coisas que não vão fazer sentido. Sim. Eu sei exatamente o que você está falando sobre o puxar. É porque na hora que você chega, você sonha que várias pessoas cheguem junto contigo. Eu queria te parabenizar de verdade mesmo, de coração. O projeto é bonito, cara. É bonito. Amém. Que você possa continuar galgando cada escada do Confit com a certeza mesmo. Essa galera que tá ali, eu tô falando pela galera. Eu não tô falando pelo Dr. Tigre no palco, não. Eu tô falando de quem sentou, quem tava lá embaixo, na plateia, olhando o que tá acontecendo e te admirando e pensando, tomara que todos os dias esse cara acorde com uma certeza. Isso tem que crescer, isso não pode acabar. Pô, obrigado mesmo por tudo que tu me fez viver. Porque se não fosse você, talvez eu não pudesse voltar onde eu comecei, subir no palco e contar a minha história. Amém. E o desafio se tornou maior, que é fazer o que você fez. A gente está saindo do interior para a capital. Perfeito. E hoje o desafio vai ser o maior do Nordeste. Né? Então a gente já está na capital. E é uma história. E fico muito feliz e grato pela sua presença. E como eu falei, vidas foram transformadas, não só tecnicamente, mas espiritualmente. E as pessoas vão sair diferentes de como Douglas Tigre da internet. Perfeito. Para conhecer o Douglas, que pessoa. E diferente como ele vai mudar a forma de pensar, o mindset.
Perfeito. E foi sensacional. Mas falei, aquilo ali vai ficar marcado. Eu falei, cheguei a arrepiar porque a emoção das pessoas Sim. e mostrando que vale a pena passar por esse processo de crescimento. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para eles mais, né? Porque foi uma mensagem. Eu sei que eles vão sair diferentes e a ideia é essa. Eu queria falar para essa galera toda que tá me ouvindo agora, que vai assistir esse vídeo, que não importa o que você tem sonhado, as coisas vão se realizar. Mas elas vão se realizar se você se mover. Não é se você sonhar. Não é se você apenas idealizar. O que eu vi dessa Expo, da Confit, é que ela vai fazer parte de uma realização, é a parte acadêmica. Eu quis trazer a parte mental, por quê? Porque a acadêmica sem o mental, ela não vai. E eu queria falar de verdade para você. Eu sempre faço analogias e conto parábolas. Egito, deserto, Canaã. Eu não sei onde você tá. Se você tá preso no Egito, se você se encontra na travessia do deserto, ou se você já chegou onde você sonhava, que é Canaã. Algo que eu tenho a dizer para todos que estão vivendo o processo. Existe Canaã. E se algum dia você duvidou, saia do Egito, atravesse os desertos da tua vida, encare os desafios como eles devem ser encarados e tenha uma certeza. Canaã tá te esperando para viver um outro nível. É isso. Sensacional. Gratidão, meu irmão. Gratidão, Uma honra gratidão. mim. Você abrilhantou o nosso evento Obrigado. e fechou o domingo com chave de ouro. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.